Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Bem-vindo a todos. Ok. A compreensão, a aceitação desta realidade vyavahárika totalmente, né, é o primeiro passo, né, ou é a plataforma a partir do qual eu consigo aceitar ou rejeitar esta ordem vyavahárika totalmente, né? Mas eu primeiro preciso aceitá-la como divino, como a glória do Senhor, como a inteligência suprema, todos os pares opostos, todos os momentos de prazeres e dores, né? Tudo isso precisa ser visto como auspicioso e divino, né? E por que nós vimos muito claramente? Porque assim sendo, né, a gente não fica ali com expectativas absolutamente infundadas e não realistas, né? A gente fica com expectativas de que a gente possa experimentar somente punha circunstâncias favoráveis ou viver eternamente, entendeu? Num subconsciente, jamais precisar de dizer tchau, tchau, bye, bye para esse corpo físico, né? E isso tudo são expectativas infundadas, né? Infantis, né? Então a gente tem que cair na real, né? Cair na real e aceitar Deus em sua totalidade, né? Como eu tenho dito já há muitas semanas, a totalidade de todos os pares opostos, né? Prazeres e dores, né? Sendo muito importante neste contexto. Então, Krishna está salientando tudo isso, né? Abordando esse tema da destruição, da morte, né? Ah, Krishna, com as suas mandíbulas todas, com grande satisfação de cozinhar por mais tempo, outros menos tempo, outros por questões kármicas são devorados já como crianças ou bebezinhos, né? Então, nós vimos tudo isso. Aí o Swami diz, pessoas maravilhosas e o mundo inteiro é maravilhoso. Por que Bhagavan deveria criar tantas adversidades, dores, conflitos, guerras, sofrimento? Aí ele diz, o sofrimento e o prazer estão sempre juntos. Eles sustentam um ao outro. Se você disser assim, não existe sofrimento, então a gente tem que dizer, então não existe prazer, não existe satisfação, porque a satisfação, a alegria, né, ela existe em contrapartida ao sofrimento e à dor. Né? Se você retira um, você retira o outro. Todo o universo é sustentado pelos pares opostos, eles são, como é que se diz? Mutuamente, eles se sustentam, né? Como é, Betânia? Complementares. Complementares. Então ele diz, Deus poderia ter criado só uma vida no qual existe só amor, 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 prazer, 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 etc, 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 né? Então, vida, vida, vida sem morte, que nós vimos que é uma coisa absurda, né? Esta é a natureza dos seres humanos, os problemas surgem, e aí os seres humanos correm para as escrituras, correm para o guru, e depois a dor passa, as pessoas esquecem das escrituras, né? Esquecem desse trabalho, né? Eu não estou dizendo que este seja o caso de vocês do Vedanta Brasil,
mas é um padrão muito comum, né? No momento que nós estamos experimentando circunstâncias mais favoráveis, quase que invariavelmente é que a gente quer se divertir, né? E a gente começa a negligenciar este trabalho constante, persistente, consistente, né, com as escrituras que culmina com o Nididhyasana, né, Shravana Manana Nididhyasana, né? Então, a gente vai experimentando, né, através desses contatos aqui e ali, né? Aqui vocês são aqueles mais regulares, mas existem aqueles que aparecem de vez em quando, e é provável que apareçam quando as coisas são mais difíceis, né? Quando a dor é mais prevalente, aí elas vêm. Eu conheço algumas pessoas que aparecem nessas situações, né? Então, é chamado de quê? O desapego temporário, né? Um vairagya temporário, né? Uma sabedoria espiritual temporária, porque eu não dou continuidade. É por isso que uma das qualificações para que nós possamos realmente internalizar definitivamente a compreensão de nossa real natureza é a qualidade mais importante, o desenvolvimento mais importante, né? É chamado mumukshutva. Mumukshutva é um desejo tão ardente, tá? Ele é tão intenso, que a pessoa não quer nem mais saber de se divertir, entendeu? É muito intenso. É mais ou menos uma obsessão. A gente fala muito em termos de uma obsessão pelo autoconhecimento, né? Essa obsessão não pode ser falsificada, ou ela ocorre ou ela não ocorre, mas a gente aparece aqui sempre nos finais de semana para que a gente possa crescer neste desejo, neste valor pelo autoconhecimento como um meio, um único meio de libertação, né? Até que a gente intensifique esse desejo de tal modo que ele seja unstoppable. Como é que a gente diz unstoppable, Marcelo? Imparável? É imparável, né? Impossível de ser obstruído, né? Não obstaculizável, né? Então, quando esse desejo ele cria um momento muito forte, intenso, então não existe nada que consiga impedir, né? Esta, esta, este conhecimento direto. Falar sobre isso é um tema muito sutil, né? Mas o termo que melhor descreve isso, ilustra isso, é o conhecimento direto, né? A conversão do conhecimento indireto em conhecimento direto, que é raro, mas é possível, né? Então, a gente vai desfrutando, como o Felipe diz, né? Ele continua fazendo as suas sadhanas, ele precisa se focar mais, talvez, daquilo que eu observei nele, no Karma Yoga, porque ele está enganjado no mundo com muitas atividades, né? Essas atividades precisam ser permeadas pelo perfume da devoção, do Karma Yoga, né? O espírito, né? De doação, devoção, reverência e agradecimento pela oportunidade. Então, ah, essas sadhanas é uma forma que a gente tem de intensificar esse processo. Eu escrevi um satsang pequeno, que na verdade apareceu na minha tela, uma frasezinha. Ele era pequenininho, ele foi escrito uns 10 anos atrás, no Facebook. Aí eu expandi ele um pouco, mudei o título e foi muito popular, né? Falando sobre o quê? Falando sobre o que falava aquele satsang, aquela escrita, falava sobre o como acelerar o meu processo, né? Então, a gente acelera este processo fazendo, né, mais e mais as nossas sadhanas espirituais, como Karma Yoga, um pouco de Upasana Yoga,
um pouco mais além, não somente nos fins de semana, de Shravana, nos tempos livres, fazendo sempre Manana e Nididhyasana, and then fazendo revisando a compreensão do Karma Yoga, a observação do Dharma, né? Observando, né? Vigilantemente as minhas intenções, as minhas motivações, se são realmente harmonizadas com o Dharma. Então, é um trabalho, né, mental, cognitivo, né, que deve permear as nossas vidas 24/7. Isso é quando ele chega a um ponto de muita intensidade, tá? Caso contrário, a gente fica curtindo este vairagya, esse desapego temporário, esse moksha temporário, né? Essa satisfação temporária, porque é assim que tudo começa mesmo, né? A gente entra em contato, a gente tem um saborzinho, né? Um taste, né? Um gostinho desta libertação, né, através da compreensão e do conhecimento, né, esta sabedoria espiritual, aí a gente fica com um gostinho na boca de quero mais, quero mais, quero mais. O professor vai dizer, olha, eu posso apresentar os ensinamentos para vocês, mas vocês têm que fazer o trabalho, né? Ninguém consegue fazer esse trabalho por ninguém, cada um tem que fazer por si. Você entende muito bem, né, Marinéia? E a gente não precisa tentar iluminar os nossos companheiros e maridos, porque ninguém consegue fazer nada por ninguém, só por si. Entende? Então, a Juna fez essas perguntas, eu não compreendo, eu não consigo te ver agora, você está sendo cruel, devorando tudo. Antes eu achava que você era uma entidade compassiva, amorosa, auspiciosa, etc. Quem é você? O que é você? Qual é o seu propósito? Por que que você criou esse mundo aqui no planeta dos bárbaros? E por que tanta dor? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Parecia aquela criancinha de por quê? Por quê? Por quê aos pais o tempo todo, né? O Senhor disse: Eu sou o poderoso templo destruidor do mundo. Estou prosseguindo a destruir as pessoas, todas as pessoas aqui no campo de batalha. Todos os guerreiros que estão envolvidos em ambos os exércitos deixarão o corpo. Quer você me ajude, quer você não me ajude. Então ele explicou para a Juna que a Juna pode decidir de fazer parte, né, fazendo o seu Swadharma, o seu Dharma de general do seu exército do Dharma, né, ou não. Mas eu irei destruir todos neste campo de batalha, né? Quer você me ajude, quer você não me ajude, né? Então nos dá uma perspectiva de que Ishvara, que é a totalidade de todos os fatores operando no campo, ele tem essa equação, né, tão, né, entender, mas ele vai utilizando a interação entre todos os fatores e produzindo sempre o parábada karma da humanidade a nível coletivo, né? Ele falou, se não for você, Arjuna, vai ser outra coisa, vai ser alguém, entendeu? Eu estou dando essa oportunidade a você porque você é um grande general, você tem fama, reputação, e você vai morrer provavelmente, só umas 7, 8 pessoas vão permanecer vivas, mas eu já te expliquei tudo, que ninguém morre, né? Etc, etc. Mas ainda assim o Dharma precisa ser observado, protegido e respeitado, né? Então, ele está dizendo que eu utilizo todos esses fatores como partes desta equação, instrumentos através dos quais, né, eu vou sempre entregando o parábada karma coletivo de todos vocês. Lembrem, existe o parábada karma pessoal, existe o parábada karma universal ou coletivo, né? Existem parábolas que são circunstanciais também, mas o mais importante de nós compreendermos é a nível micro, pessoal ou macro, coletivo, ok?
Então, para voltar ao tema principal aqui, a gente tem somente duas opções, né? Uma opção é aceitar o Vyavaharika totalmente ou rejeitá-lo totalmente. E eu editei essa passagem dos ensinamentos, o Swami não fala sobre isso, é que para você rejeitar a Vyavaharika totalmente, você precisa, primeiramente, aceitá-la totalmente. E vocês compreenderam muito bem, porque vocês são estudantes avançados do Vedanta. Então, essa é a escolha. Então, um pouco mais abaixo, o Swami apresenta uma passagem do capítulo 2, verso 20 do Gita. Eu não nasci em nenhum momento, nem morri em nenhum momento. Ele não virá à existência em um momento. Este eu, desculpa, este eu não nasce em um momento. Ele, este self, né? Este Atma, não nasce em um momento. Não morre um momento, ele não tem o início de uma existência e nem o desaparecimento no outro momento da existência. Este eu, este Atma, é não nascido, eterno, livre, é livre de crescimento, expansão, decadência, etc., crescimento, né, declínio, ele não se modifica, é nirvikara. Não é afetado quando o corpo é afetado. Então, isso foi no início do capítulo 20 que Lord Krishna apresentou os ensinamentos finais dos Vedas, que são os Vedantas, que são os ensinamentos que revelam a real natureza da realidade, né? Como este princípio que existe livre e independente do espaço-tempo, tá? O espaço, o tempo e tudo aquilo em Jagata, que é um fluxo constante de impacto e modificações, algumas delas violentas, né? É algo que não temos controle, tudo isso pertence à jurisdição de Ishvara. Nós precisamos aceitar tudo isso integralmente, principalmente o fator Kala, que é o fator tempo que devora tudo aquilo que é construído. Tudo que é construído, até mesmo as montanhas mais altas que ocorreram neste planeta, né, alguns milhões de anos atrás, elas também passarão. Tudo passa, tudo destrói, tudo é bem destruído, né? Mais é destruído porque nunca foi nascido. Então, este algo é a real natureza de Arjuna, a real natureza de Krishna, a real natureza do mundo, a real natureza de todos nós. O processo vedântico, né, o propósito e o processo vedântico é aquele de compreender a nossa natureza até que ela possa ser, como se diz, reivindicada, mas de modo muito claro. Essa reivindicação, ela precisa ser feita de modo tal que não seja simplesmente uma reivindicação. Existe uma expressão em português da boca para fora, entendeu? A reivindicação da boca para fora é fácil, qualquer um pode dizer, reivindiquei tudo, pá, 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 pá. Mas essa reivindicação, ela precisa ser acompanhada dos frutos invariáveis, inevitáveis, que acompanham esta reivindicação que não foi da boca para fora, tá? Então, esta reivindicação, ela só é realmente efetiva quando ela transforma realmente a personalidade do indivíduo, o modo qual o indivíduo lidar com o Vyavaharika, porque o indivíduo é aquele que está interagindo aonde? No Vyavaharika. Ele não interage, né, em Satya ou em Paramartika, ele interage no Vyavaharika. Moksha é para o indivíduo, corpo, mente, sentidos, que está interagindo no Vyavaharika. Ah, mas Vyavaharika é uma realidade aparente. Sim, mas o seu Jiva é uma entidade aparente. Você está fazendo tudo isso porque você quer curtir, você não quer sofrer a sua experiência no âmbito desta ordem aparente, você precisa reconhecer a sua natureza paramática, de modo que você possa
curtir a sua natureza aparente, né, dentro desta ordem aparente, né? Então, esta reivindicação, ela irá transformar realmente o modo qual o indivíduo ele percebe a si e percebe o mundo, de modo que, em Vyavaharika, ele aceita todos os pares opostos. O grande teste, eu fico brincando com vocês, o grande teste é o modo qual nós conseguimos lidar com situações adversas extremas. Tem uma doença terminal, um câncer terminal, e você tem um mês de vida, ou você vai morrer, ou seu filho está morrendo. Então, esses testes da vida que indicam realmente se o indivíduo foi transformado, porque o modo qual ele vê e aceita com gratidão, com elegância, com sorriso nos lábios, né? Todos os parábodas de dores e de alegrias, né? É indicação de se esta reivindicação foi realmente genuína ou de boca para fora. Portanto, ou vote em Paramártica ou rejeite totalmente o Vyavahárika. Mas você não pode aceitar totalmente, apenas uma coisa não é possível, né? Se você diz assim, eu aceito totalmente o Paramártica, né? Sem rejeitar totalmente Vyavahárika, não é possível, né? Mas ainda assim, para que eu aceite totalmente o Vyavahárika, né? Eu preciso de muita compreensão, muita força, né? Mental, emocional, muita sabedoria espiritual. Agora, se você quiser aceitar parcialmente o Vyavahárika, você não vai conseguir rejeitar realmente o Vyavahárika, você não vai conseguir realmente reivindicar sua natureza paramática tattva. Você precisa de aqui o Swami coloca força mental. Muito frequentemente ele apresenta os frutos desta sabedoria espiritual como uma força mental, psicológica, emocional, tá? Porque é ali que a gente vê o quanto o indivíduo realmente cresceu, o quanto o indivíduo foi realmente fortalecido e transformado. Você precisa de uma força mental enorme para rejeitar o Vyavahárika em sua totalidade. Mas você também precisa de uma força emocional enorme, né, para aceitar o Vyavahárika em sua totalidade, né? Você não precisa de muita sabedoria para aceitar uma parte do Vyavahárika e rejeitar a outra parte. Aceitar tudo requer muita força, que significa dizer muita sabedoria devidamente internalizada, né? E se você quiser rejeitar mais tarde este Vyavahárika, você só pode realmente rejeitar esse Vyavahárika se você for ainda uma pessoa com mais sabedoria internalizada. Rejeitar, né, o transcender, né, este Vyavahárika, né, significa dizer, não, tudo isso é somente uma projeção aparente dentro do âmbito da consciência, e eu sou essa consciência, e eu tenho total convicção de que nada disso me afeta. Então, eu posso renunciar, né, à crença de realidade nesta projeção. Renuncie também os amigos, renuncie as doenças, os inimigos, renuncie tudo. Né? Simplesmente veja que todos os pares opostos, eles são complementares. Né? Renuncie à ideia de que a morte é algo terrível, né? Que o nascimento é algo divino.
interior só é possível através da assimilação e internalização de todo esse conhecimento espiritual apresentado nos Vedas, que inclui Dharma, Karma, Upasana e o Yana Yoga do Vedanta. Em ambos os casos, você precisa de muita sabedoria frutificada como força e equilíbrio mental, emocional, psicológico, para que você possa, né, obter esse pala, esse fruto, né, que é a capacidade de aceitar o Vyavaharika em sua totalidade, né? E somente então a gente pode realmente reivindicar: eu sou Satya, tudo isso é mídia. Eu sou livre, independente de tudo isso. Então, em ambos os casos, aceitar totalmente ou rejeitar totalmente, Vedanta diz que você precisa desta força, deste palan, né? Que somente é possível através do autoconhecimento. Existe somente uma fonte, as escrituras sobre o autoconhecimento. Rejeitar, aceitar a Vyavaharika na sua integridade, totalidade, não necessariamente requer o autoconhecimento, mas o conhecimento a respeito de Mitya, né? Você precisa conhecer muito bem Mitya, ter a sabedoria a respeito de Mitya, para poder aceitar com maturidade a destruição, o elemento destruição daquilo que a princípio era visto como o princípio que cria e sustenta, né? Agora você tem que integrar esse terceiro elemento e aí você obtém uma força, um equilíbrio, uma resistência à destruição, às destruições, às dores, né? Uma força. E com o autoconhecimento obtido através dos ensinamentos dos Upanishads, você obtém uma força ainda maior. Você tem dois escudos, o escudo do Karma Dharma e o escudo do Yana Yoga, entendeu? De um lado, você compreende Vyavahare, que eu aceito tudo, porque eu sei que todos os pares opostos, né, eles são complementares. A vida nada mais é do que a experiência desses pares opostos. Não existe prazer sem dor, dor sem prazer. E eu aceito tudo isso. Eu estou aqui, Ishvara me mandou aqui, não sei como ele faz tudo isso, não sei como ele projeta esse universo, é além da compreensão humana. O modo qual ele faz de modo que tudo esteja num constante processo de modificação e destruição gradual, não? Mas eu estou aqui. E eu me encontro nesta situação, no Vedanta Brasil, em contato com as escrituras que prometem, né, a alegria, a felicidade permanente através da assimilação e internalização desta sabedoria espiritual em sua totalidade, Mitya e Satya. Esse é o conhecimento completo que o pessoal por aí não compreende. Conhecimento espiritual completo é o conhecimento a respeito de Mitya, devidamente assimilado e internalizado, e o conhecimento a respeito eu sou Satya, devidamente assimilado e internalizado. Esse é o conhecimento completo. Os dois escudos, né? O autoconhecimento lhe dará a força interior pelo qual você pode aceitar ou rejeitar tudo. Eu estou editando um pouco, estou dizendo Atmiyana. Atmiyana é o autoconhecimento. Aham Brahmasmi. Eu sou Satya, o mundo é Mitya. Então, eu gosto muito frequentemente de editar essas passagens, né, dizendo que a sabedoria espiritual como um todo, sabedoria a respeito de Mitya e de Satya é equivalente ao autoconhecimento, de Mitya é o conhecimento a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, no âmbito deste relacionamento do Jiva. Então, este conhecimento completo lhe dará força interior que você é capaz de ou rejeitar tudo ou aceitar tudo. Na verdade, você faz ambos. Você aceita tudo from the point, da perspectiva da sua
natureza inferior, você aceita tudo. Da perspectiva de sua real natureza, você rejeita tudo. Eu sou Satya, isso tudo é Mithya, uma ordem aparente que ocorre dentro do âmbito da consciência, e eu sou essa consciência, então você rejeita a mítia. Rejeitar a mítia é importantíssimo que vocês compreendam, é rejeitar esta atribuição de realidade a essa ordem. Se a gente atribui realidade, a gente está sempre correndo atrás para haver, manter e evitar. Eu quero o que eu quero e eu quero a imortalidade, portanto, eu quero me tornar um cyborg. Ok, você escolhe. Você é um grihasta, você vive na família, nos negócios, né? As pessoas vêm e vão, as crianças nascem, crescem, algumas delas morrem cedo, outras envelhecem e morrem mais tarde. Você se associa às pessoas, mas não se apega. Depois vem os filhos, o casamento, os netos, você aceita tudo isso, mas na hora da dissociação, na hora que eles vão, né? Na hora que eles vão, você tem que aceitar também. Você pode, né, como fez o Felipe Família, cadê o Felipe Família? Tá ali. Ele sempre assiste essas aulas com a família inteira, eu acho muito bacana isso. Você, você tem que aceitar tudo. Se você é um sannyasi, né, então você renuncia a tudo, você rejeita tudo, né? Existem pessoas que numa idade muito jovem falam assim, não, não, não é para mim. Não é para mim, eu não tenho realmente, genuinamente, eu não estou suprimindo, reprimindo, eu não tenho interesse em nada disso, entendeu? Aí as pessoas falam assim, não, deve existir um outro estilo de vida. Aí diz, você ouviu falar do sannyasa? Acham? Ah, não, não ouvi, não. É assim, são pessoas que não têm interesse nesse mundo, mas elas têm interesse na felicidade permanente através deste processo de conhecimento espiritual, sabedoria espiritual. Mas a aceitação parcial é um grande problema. A parte mais difícil, né? Eu aceito somente a parte melhor, um grande problema, né? Por quê? Porque a gente não vai ter sucesso, né? Ishvara vai estar mandando tudo para a gente. Ele não quer saber se a gente aceitou ou não aceitou, rejeitou ou não rejeitou. Krishna diz: Eu sou o tempo. Do ponto de vista desta realidade vyavahárika, eu destruo tudo. Do ponto de vista da realidade absoluta, eu sou Kalatita, o princípio atemporal. Eu sou o princípio tempo em vyavahárika e eu sou o princípio atemporal em Paramartika, Satya. Só eu, como consciência, existência de natureza uma sem a segunda, eu sou livre e independente do tempo. O tempo ocorre, é parte dessa projeção aparente, e aí eu apareço como a entidade conhecedora, experienciadora, o Jiva Atma, cujo instrumento de conhecimento e experiência é sob as leis da temporalidade impostas por Maya. O instrumento corpo-mente, ele tem nascimento e morte. Mas eu sou o atemporal paramática Satyam. E Krishna diz, e eu sou também entre as minhas deidades, divindades, né, os deuses que me ajudam a criar, sustentar e reciclar tudo, né? Eu sou também esse princípio destruidor que, quando ativado, devora tudo. Milhares, trilhões, bilhões de seres serão destruídos assim que eu considere oportuno. Eu tenho diversos instrumentos, eu não tenho somente os exércitos dos protetores, defensores do Dharma, eu tenho outras armas, entre elas as armas
cataclismas, das forças cósmicas da natureza, como cataclismas, terremotos, maremotos, né, tsunamis, vulcões. Eu posso simplesmente mandar um asteroidezinho pequenininho e, buf, eu simplesmente coloco o fim desta situação, né, no planeta dos bárbaros. Então, daí nós podemos ver a oblação ao fogo, esse princípio fogo, que o fogo é aquele que destrói tudo, consumindo tudo, reduzindo tudo a cinzas. Mas existem outras armas, como os ciclones, terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis. Eu ativo tudo isso. É o tempo que ativa tudo isso. O tempo é que determina este princípio. Kala diz assim: não, agora vai. Pum, vou apertar o botãozinho. Bah, a gente tem medo que algum louco aperte o botãozinho e acione, né, uma guerra nuclear que provavelmente iria destruir quase todos, mas no hemisfério norte, o pessoal do Vedanta Brasil muito provavelmente sobreviveria, né? Mas, do mesmo modo, existe um botãozinho para ser ativado por Kalan, né? Essa divindade. Eu sempre estive enganjado como Kalan para destruir tudo e todos, né? Existe o exército do Pandava e o exército da família Kaurava. Existe essa batalha, é uma batalha épica, eterna, sempre existiu, desde o início dos tempos. Eu sou sempre mais inclinado a acreditar, do ponto de vista de compreensão, né? Uma compreensão especulativa, uma compreensão embasada, né? Inferida por algumas lógicas, né? Que essa guerra sempre existiu e ela é um reflexo da guerra que existe dentro de cada ser humano, tá? É a guerra entre, né, a observação do Dharma ou a violação do Dharma. Ou eu violo o Dharma porque eu quero o que quero, quando quero e como quero, ou eu, né, aceito tudo e não violo as leis de Deus. Então, essa guerra, ela assume proporções coletivas, né? Essa guerra interior é uma guerra é uma guerra espiritual que existe no coração de cada ser humano. Então, os dois exércitos se encontram no campo de batalha e algumas poucas pessoas irão sobreviver, diz a escritura do Mahabharata. Algumas passagens dizem que 7 ou 8, mas isso não é um problema. Então, Krishna dá o aviso: Arjuna, isso acontecerá, quer você decida participar e iniciar esta guerra, ou você fuja do campo de batalha. A morte de todos esses seres é inevitável. Eu já decidi. Eu posso fazê-lo através de você ou através de outros meios. E é fácil a gente compreender. Então, Ishwara é a totalidade de todos os fatores. O quanto fácil para essas leis físicas, entendeu? Corroborarem para um meteorozinho chegar e acabar com tudo. É a coisa mais simples, né? Um solar flare ou alguma coisa, né? Uma tempestade solar que parece que ocorre ciclicamente. Ou você deseja cooperar comigo e fazer parte disso? Ou eu prossigo, tá? Krishna dá uma advertência a Arjuna: todos deixarão de existir no campo de batalha, todas essas pessoas irão desaparecer, irão desencarnar. Chegou a hora de o mundo ficar desocupado de uma enorme massa de pessoas que fracassaram em viver em harmonia com o Dharma, as minhas leis. Isso parece ocorrer periodicamente, né? Esse período, essas passagens são frequentemente referidas como Kali Yuga, um período no qual os valores éticos, kármicos, morais, psicológicos são todos violados, né?
e aí existe um declínio muito grande na sociedade, e aí tudo precisa ser destruído. Então, a hora está chegando, uma enorme massa de pessoas nesta civilização serão destruídas. O oceano da humanidade que está em nossa frente, pertencente ao Pratyanikia, né? Significa soldados, guerreiros que estão presentes em ambos lados do exército, uma parte querendo proteger e defender o dado completamente. É a guerra que existe nos dias de hoje, a batalha. É a batalha entre Cristo, né, na linguagem cristã, Cristo e anticristo, né? Deus e os inimigos de Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso antes de entrar no último verso desta aula de hoje. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.